Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria, meus queridos, que mais uma vez estamos aqui na nossa programação Palavra de Fé. E antes de iniciarmos, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho para que assim você esteja recebendo as notificações e, claro, não esqueça de deixar aquele joinha. Meus queridos, hoje eu quero falar com você acerca do capítulo 29, verso 11 do livro do profeta Jeremias. E eu tenho certeza que essa palavra Deus vai falar por intermédio do Espírito Santo ao seu coração, assim como Deus falou ao meu coração. Eu tenho certeza que Deus trouxe essa palavra no dia de hoje exatamente para nos encorajar, para fazer com que nós venhamos olhar e perceber as maravilhas de Deus nas nossas vidas e venhamos também assim entender que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às adversidades, nós vamos ver que os planos de Deus são planos maravilhosos para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Portanto, meus queridos, Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Louvado seja Deus. Meus queridos, nós vamos ver aqui no contexto desse versículo, desse capítulo 29, o profeta registra uma carta e envia aos judeus que estavam no exílio na Babilônia. Ou seja, ele envia uma carta para o povo de Deus que estava exilados ali na Babilônia. E eles foram levados cativos por causa da desobediência. Eles, diante da desobediência a Deus, Deus tanto falando com aquele povo, tanto exortando aquele povo, e aquele povo continuava desobedecendo a Deus, e assim Deus permitiu que eles fossem levados cativos para a Babilônia. E ali, meus queridos, o povo estava sofrendo, eles tinham perdido sua terra, o templo e sua liberdade. Eles viviam em um país estrangeiro, desanimado e confuso. Imagina você sair do seu país e ir para um lugar que você não conhece cultura, você não conhece, não domina o idioma. Imagina como você se sente, imagina as dificuldades que você enfrentará ali. E da mesma forma, esse povo, eles estavam, além de desanimados, eles estavam também confusos. E para piorar a situação, apareciam ali falsos profetas que prometiam libertação rápida. Havia líderes mentirosos dizendo que o exílio duraria pouco tempo. Deus, porém, revela que seriam 70 anos de cativeiro. E nós vamos ver isso em Jeremias 29:10. Deus chama o povo à fidelidade no meio da crise. Ou seja, no meio da dificuldade, no meio daquela crise, em meio a tudo aquilo que aquele povo estava passando, Deus chama eles, orienta eles dizendo: construam casas, casem-se, tenham filhos, trabalhem e busquem a paz da cidade onde vocês estão. Ou seja, não vivam esperando apenas um milagre imediato, vivam com responsabilidade e fé. Porque nós sabemos muito bem que tudo aquilo que Deus, que pertence a Deus fazer, Ele vai fazer. Mas existem coisas nas nossas vidas que nós devemos fazer. Não podemos ficar só esperando, não podemos ficar só esperando as coisas acontecerem e não nos esforçarmos e também não ter a fé que Deus ele está trabalhando em nosso favor. Então, agora, Jeremias 29:11 é uma promessa de restauração futura. Deus vai dizer para aquele povo que ele vai restaurar, que ele vai fazer, que vai também trazer aquele povo de volta para a sua terra. Deus afirma que, mesmo aquele povo estando em disciplina, Deus não havia abandonado. Os planos de Deus não eram de destruição, mas de esperança, paz e restauração. Veja como o nosso Deus, ele é maravilhoso. E eu quero tratar com você aqui no dia de hoje, eu quero tratar para as nossas vidas no dia de hoje, 5 pontos para nós aplicarmos
nas nossas vidas. Primeiro, Deus continua no controle mesmo em tempos difíceis. Saiba disso. Deus, ele continua no controle da minha e da sua vida, mesmo eu e você passando situações que não gostaríamos de passar. E assim como Israel no exílio, nós também passamos por fases que não entendemos. Muitas das vezes nós não entendemos o que está acontecendo. Muitas das vezes nós até perguntamos, questionamos a Deus por que essa situação. E nós vamos ver aqui que Jeremias 29:11 nos lembra que Deus não perdeu o controle da nossa história. Deus, ele sabe exatamente o que está passando na minha e na sua vida. Deus sabe exatamente as dificuldades que eu estou passando e as dificuldades que você também está passando. Deus sabe exatamente como fica o meu coração e como fica o seu coração. Às vezes temeroso, às vezes até com pouca fé, mas nós precisamos entender que mesmo em meio a essas situações, Deus, ele continua no controle. Deus continua no controle da sua vida. Deus continua trabalhando na sua vida. Deus, ele não está alheio à sua nem à minha situação. Deus, ele não nos abandonou, não nos largou, não. Ele está trabalhando, ele está no controle. Portanto, eu e você, nós precisamos ter isso na nossa mente, que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio a essas dificuldades que nós passamos, Deus, ele está no controle das nossas vidas. Segundo, o tempo de espera faz parte do plano de Deus. Muito bem, o tempo de espera faz parte do plano de Deus. Deus, ele tem tudo do controle. Deus, ele sabe exatamente como está trabalhando. Então, às vezes nós achamos que está demorando, e não é só você, eu também. Às vezes nós achamos que está demorando uma situação, às vezes nós achamos que o tempo está se alongando demais para nós sairmos de determinadas situações, mas precisamos entender que esse tempo faz parte dos planos de Deus. A promessa não foi imediata. Olha só, a promessa para aquele povo foi algo que duraria 70 anos. E isso pode nos ensinar que o agir de Deus tem tempo. O agir de Deus nas nossas vidas tem um tempo determinado, tem um tempo certo. E nem sempre é rápido, como desejamos. Nem sempre é exatamente como nós queremos. Porque, na verdade, nenhum de nós queremos passar por situações difíceis. Nenhum de nós queremos passar por desemprego, nenhum de nós queremos passar por enfermidades. Não, nós não queremos. Mas há coisas que acontecem nas nossas vidas, é o trabalhar de Deus, é um agir de Deus, é um tratamento de Deus para com as nossas vidas. Terceiro, Deus tem propósitos bons, mesmo quando permite correções. Deus tem coisas boas, Deus tem planos bons para as nossas vidas, mesmo quando para isso ele precisa nos corrigir em alguma situação. E o exílio foi consequência do pecado, mas Deus não destruiu o povo. Isso nos mostra que a disciplina não é rejeição, é cuidado. Exatamente quando Deus está nos disciplinando, ele não está demonstrando pelas nossas vidas uma rejeição, não, mas ele está demonstrando cuidado, ele está demonstrando amor, ele está demonstrando que mesmo diante das nossas falhas, mesmo diante daquilo que nós fazemos de mal ou de errado contra Deus, mesmo assim ele continua com o seu amor. O amor de Deus não muda. O amor de Deus não muda por eu fazer algo de bom ou algo de ruim. O amor de Deus continua o mesmo, mas evidentemente que aquilo que eu faço em desobediência a Deus, vai haver uma consequência, vai haver uma disciplina. E a disciplina de Deus pode durar algum tempo, mas precisamos saber que mesmo ele disciplinando, ele disciplina com amor, ele disciplina cuidando. Quarto,
Esperança fundamentada em Deus, não nas circunstâncias. A minha esperança tem que estar fundamentada em Deus e não nas circunstâncias. Porque se está tudo muito bom, muitas das vezes dá a entender que foram as nossas capacitações, foram as nossas habilidades que nos colocou em uma situação boa. Não, em tudo existe a mão de Deus. E a minha esperança, a sua esperança, ela tem que estar fundamentadas em Deus e não nas circunstâncias. A esperança verdadeira não vem da situação. A esperança verdadeira não depende de acontecimentos externos, mas ela depende da fidelidade de Deus às suas promessas. Exatamente. Elas dependem da fidelidade de Deus às suas promessas. E nós sabemos que Deus é fiel. Nós sabemos que Deus ele vela para que a sua palavra se cumpra. Deus, tudo aquilo que Deus fala a respeito do homem, a respeito da mulher, tudo isso será cumprido, tudo isso será realizado. Mesmo que esse homem, mesmo que a mulher, mesmo que eu, mesmo que você venhamos passar por alguma dificuldade, mas as promessas de Deus, elas são fiéis. Então, nós precisamos entender isso, que eu não dependo de uma situação externa para que as promessas de Deus aconteçam, mas eu dependo da fidelidade. Eu sei que a fidelidade de Deus vai fazer com que aquilo que ele falou ao nosso respeito, ao meu respeito, ao seu respeito, isso de fato irá se concretizar. E para finalizar, o quinto ponto, a quinta aplicação para o dia de hoje, vivemos o presente com fé, esperando o futuro com confiança. Vou repetir, vivamos o presente com fé, esperando o futuro com confiança. É verdade que muitas das vezes bate o desânimo, muitas das vezes bate uma certa angústia quando nós estamos em situações difíceis, mas quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para a palavra de Deus e lemos algo como esse versículo que nós lemos no dia de hoje, essa chama se acende, essa esperança renasce dentro do nosso peito e nós olhamos para a cruz, nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que as promessas de Deus, elas são verdadeiras. Assim como os exilados deveriam construir, plantar e seguir em frente, nós também somos chamados a viver com responsabilidade e fé hoje, confiando no que Deus fará amanhã. A palavra de Deus vai nos dizer que o amanhã pertence a Deus. Que o amanhã pertence a Deus. Que a minha ansiedade não vai mudar o curso da situação. A minha preocupação não vai mudar o curso daquilo que Deus determinou para a minha vida. Mas evidentemente que nós temos momentos dessa forma. Temos momentos que ficamos assim. Mas eu quero convidar você, eu quero convidar você que está assistindo esse vídeo e talvez esteja desanimado, talvez esteja achando que nada mais vale a pena, que tudo acabou. Quem sabe você acha que não vai sair dessa situação a qual você está vivendo. Quem sabe você acha que não vai sair desse exílio. Quem sabe você acha que vai viver eternamente aí aprisionado, longe dos teus, longe do seu cantinho, longe do local o qual você tanto ama. Mas eu quero dizer para você que não. Existe um tempo determinado por Deus para que você saia dessa situação. E o tempo de Deus está chegando na minha e na tua vida. O tempo de cantar está chegando na minha e na tua vida. Quem sabe você tem passado dias só de choro, só de angústia, só de lágrimas. Mas a palavra de Deus, ela vem para nos confortar, para dizer que o tempo de Deus está chegando na minha e na sua vida. Aquilo que Deus prometeu acerca de mim e de você, que Ele falou acerca de mim e de você,
tem um tempo, e eu creio que esse tempo está sendo findado. Assim como aquele povo passaram ali 70 anos no exílio, eu e você passamos um determinado tempo em uma determinada situação, quem sabe exilado de algumas coisas, quem sabe privados de algumas coisas, mas Deus, ele cuida, Deus, ele sabe, Deus, ele faz. E o Deus que prometeu é um Deus que cumpre. O Deus que fez a promessa é um Deus que não tarda, é um Deus que chega no tempo certo, é um Deus que diz que vela para que a sua palavra se cumpra. Portanto, meus queridos, eu quero que você guarde no dia de hoje isso no seu coração, porque muitos leem esse versículo de Isaías tão somente como um versículo lindo, como um versículo maravilhoso, mas esse versículo não é tão somente um versículo bonito, é uma declaração profunda de amor e fidelidade de Deus ao seu povo. Mesmo sendo ali disciplinado, Deus traz a esperança. Mesmo em meio às correções, às disciplinas de Deus, Deus nos dá esperança. Deus enviou seu Filho Jesus por amor a mim e a você. Então, no dia de hoje, eu convido você a guardar essa palavra no teu coração, confiar nas promessas de Deus e saber que o tempo de Deus está chegando na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo Palavra de Fé. Fiquem todos com Deus. Um abraço.